Bom dia, gente abençoada, gente cheia de vida. É bom estar com vocês em mais uma manhã aqui da nossa jornada Atos dos Apóstolos. Passei alguns dias sem gravar por conta das demandas da obra de Deus, da correria ministerial, mas nunca esquecemos do nosso compromisso de estar com vocês aqui, tá bom? Então perdoa aqueles dias que a gente não consegue lançar aqui o vídeo, mas vamos na jornada até o final. E hoje, encerrando o capítulo 19, isso mesmo, vamos fechar hoje o capítulo 19 de Atos com algumas lições muito preciosas. Lembrando que a nossa jornada é versículo por versículo. E lembrando também que o robozinho do YouTube, ele funciona assim, ó. Quando os espectadores deixam like, aquele joinha aí, o robozinho do YouTube entende que o que está sendo veiculado aqui é importante. E ele ajuda a espalhar. Então você pode me ajudar aí, deixar o seu like e participar dos comentários também. Tá ok? Vamos lá? Capítulo 19, versículo 35 diz assim, ó. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Para por aqui, preste atenção. Você que acompanhou a jornada anterior, lembra do tumulto que estava tendo em Éfeso, né? Paulo pregando o evangelho e os idólatras efesianos da deusa Diana gritavam igual loucos: grande é a deusa Diana dos Efésios. Um grande tumulto na cidade. Diz a Bíblia aqui que alguns até confusos nem sabiam realmente o que estavam defendendo. Pois bem, o escrivão da cidade, ele entra em ação. E ele diz: para que isso tudo, gente? Calma. Vocês não sabem que realmente Éfeso é a grande guardadora, a grande cidade guardadora do templo da deusa Diana e da imagem, olha a expressão que ele usa, e da imagem que desceu de Júpiter? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui importante. Como as pessoas leigas, ignorantes, que não buscam entendimento, são facilmente enganadas. Olha a astúcia do escrivão. Paulo dizia o seguinte, que aqueles que são feitos por mãos humanas não são deuses. Mas o escrivão explicou para os idólatras de Diana. Ele disse o seguinte: a imagem desceu de Júpiter, gente. Para que esse desespero? Nós não temos informações de quem esculpiu a imagem da deusa Diana, porque ela desceu de Júpiter. Então a nossa imagem, a imagem da deusa Diana, ela está fora do grupo de imagens que são feitas por mãos humanas. Então ela é uma deusa verdadeira. E a multidão vibrava, porque a imagem supostamente desceu de Júpiter. Na verdade, a gente sabe que uma tremenda de uma mentira para enganar aqueles incautos, aquelas pessoas desprovidas de conhecimento. Mas as coisas não mudam nos dias de hoje, não. Acontecem dessa forma, usando argumentos diferentes, usando crendices e, em alguns casos, até usando a palavra de Deus para enganar tantas pessoas. Por isso que, desde o mais eloquente pregador até o mais simples cristão, é preciso todos buscarem conhecimento de Deus, da sua palavra, para não serem enganados por aqueles que muitas vezes são, na verdade, lobos disfarçados de ovelhas. E aí, de repente, você e muitos acreditam em absolutamente tudo que se diz, tudo que se põe à mesa, e você não tem aquela mínima capacidade, habilidade de realmente buscar e averiguar se aquilo que está sendo pregado, dito, realizado, tem princípios na palavra de Deus. A imagem desceu de Júpiter e o povo acreditava nessa tamanha bobagem. Mas vamos continuar aqui sobre o que o escrivão diz. Olha só, 36. Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Vai escutando. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências
e há procônsules que se acusem uns aos outros. Preste atenção nessa lição aqui que é importante. Devemos instruir com mansidão os que resistem e não repreender com raiva o linguajar indecente. Esse escrivão aqui, ele faz uma coisa que até muitos homens e mulheres de Deus deviam fazer com aqueles que não têm entendimento, que muitas vezes são extremistas da fé ou do seu tipo de religião. Repreender e ensinar com mansidão. Ele explica para aquelas pessoas que elas devem aplacar a sua ira. Pare com esse desespero, com essa revolta. Vocês devem aplacar a ira de vocês. Aprenda você aí que é preciso ensinar, repreender com mansidão. Há pessoas que acham que porque detêm conhecimento da palavra de Deus, e o que elas sabem não é praticamente nada, mas acham que já pode apontar, julgar, alterar o tom de voz e se fazer superior aos outros. Acha que de repente, porque tem o título de crente, ou um cargo na igreja, está acima de tudo e está acima de todos, prega humilhando, prega pisando nos outros, evangeliza expondo os outros ao ridículo. Não. Você não é dono da verdade, nem eu. Nós temos que ensinar com mansidão, ensinar com amor, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Lembra do que ele disse para aquela mulher que foi pega em ato de adultério? A palavra final dele para ela foi: vai e não peques mais. E aquela experiência que aquela mulher teve foi a maior experiência que ela teve com o amor de Deus. Este homem não me julgou, não apontou os meus erros, simplesmente pediu: vai e não peques mais. Então é ensinar com mansidão. Isso é fundamental. Outra coisa importante que eu quero mostrar para você é o seguinte: ele disse o seguinte, que eles têm procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Existem leis para resolver essa questão que vocês estão demandando aí. Então, o que a gente aprende aqui? Preste atenção, olha só. Trâmites regulares da lei sempre devem suplantar os tumultos populares. Trâmites regulares da lei sempre devem suplantar os tumultos populares. Muitas pessoas, infelizmente, elas acabam passando por cima de leis, de autoridades do seu país, da sua nação, causando tumultos, quebras e tantas outras coisas que acabam tirando a sua própria razão. E sabiamente, apesar de ser um ímpio, um idólatra, um defensor daquelas crendices, mas eles colocam de uma maneira bem equilibrada aqui, que nos dá lições, E aí no versículo 40 diz: na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, ou seja, de desobediências às leis e às autoridades. Então pode ser que sejamos acusados de sedição se vocês insistirem nesse comportamento, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. Então a gente pode perder a razão em meio a isso. Outra coisa que eu aprendo aqui para a gente caminhar para o final, guarde aí, perceba que as pessoas em sua maioria respeitam o julgamento dos homens mais do que o julgamento de Deus. Você sabe que a Bíblia diz que um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e prestar contas do que fizemos por meio do nosso corpo, da nossa vida. As pessoas, quando recebem uma intimação que tem que comparecer a uma audiência, tremem, ficam nervosas, ansiosas. Mas existe uma intimação que já está decretada para todo ser humano, mas as pessoas não temem a esta intimação. Temem ao julgamento dos homens. Quando elas têm uma causa na justiça, correm para conseguir um advogado, elas gastam o que tem e o que não tem, pedem emprestado, vende isso, vende aquilo, para poder ter alguém que as represente naquela causa, para poderem ficar livres de qualquer sentença. Mas não é assim em relação a Deus. Há uma intimação para toda a humanidade, que um dia deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Se as pessoas tivessem
o mesmo temor, ou muito mais, né, que tem que ter em relação a essa intimação celestial do que a intimação dos homens mortais. Pense sobre isso, né? Para a gente finalizar, 41, e tendo dito isto, despediu o ajuntamento, ou seja, cada um pegou o seu rumo de volta para casa, com um pouco mais de sensatez, né? Um pouco mais de sensatez. Reveja esse vídeo depois com calma, absorva essas lições e, por favor, passe adiante. A grande intimação já foi feita e o grande dia da audiência está chegando. Nós temos que estar muito bem preparados. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que gera sabedoria, equilíbrio e temor em nossos corações. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, estar preparados para a grande audiência, porque a intimação já foi feita para toda a humanidade e ninguém escapará desse dia. Todos, sem exceção, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E Deus, queremos estar em Cristo para este dia. Muito obrigado, Deus, por mais um dia na jornada. Continue nos inspirando e nos capacitando em nome de Jesus. Que você diga amém. Deus continue te abençoando. Não esquece de compartilhar, deixa o seu like. A jornada continua.